Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Cuba no Enem Single. Verdade, hoje temos Cuba no Enem Single. Mas Cuba, Jomar, por que Cuba? Um texto fantástico, falando de cubanos, falando de imigrantes, falando de uma série de situações, falando de Nova York, falando de Miami. E o pessoal que elabora as provas do nosso querido Exame Nacional do Ensino Médio colocou esse texto na edição de 2022, de 2022, super. E bolou um teste assim maravilhoso, muito interessante, muito bacana, exige pouco conhecimento e vocabulário. Então realmente foi fantástico. É claro que nessa edição nós tivemos outros textos um pouquinho mais exigentes, mas esse aí foi bem bacana, bem legal. Mas, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos. E você que está aparecendo aqui pela primeira vez, está querendo conhecer o canal, espero que goste, se inscreva, dê aquele like legal, que o like é muito interessante, porque ele valoriza o vídeo e faz com que o algoritmo leve para muito mais pessoas que precisam de vídeos como esse para atingir os objetivos que você vai atingir também. Outro detalhe, dê um cliquezinho naquele sininho para todas, porque segundas-feiras, domingos, nesses 2 dias, sempre vai ter um vídeo novo. E sempre, você clicando naquele todas, você receberá as notificações e saberá que tem um vídeo novo para que você dê continuidade ao processo de crescimento de muito sucesso, super. Mas, antes de iniciarmos o nosso texto, vamos avisar você também que aqui na descrição do vídeo temos um link para o PDF do texto e do teste. Se você quiser acompanhar através de uma folha impressa, sem problema nenhum, é só clicar aqui no link, imprimir e acompanhar a nossa aula, o nosso vídeo sem problema nenhum. Beleza? Vamos iniciar? Vamos iniciar então. I was made in Cuba. Fui feito em Cuba. Como assim? Você vai concluir certas coisinhas aí, super. As my official bio reads. Biografia. Mas não é biography, também super, mas você pode expressar de várias formas, e bio reads é uma delas. I was made in Cuba. Assembled. Montado ou criado, como se fosse uma esteira numa fábrica, numa linha de montagem, in Spain, and imported to the United States. Os Estados Unidos ou importou ele da Espanha. Meaning my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles, ou seja, como exilados, from Cuba to Madrid, where I was born, onde eu nasci. Less than 2 months later, menos de 2 meses mais tarde, we immigrated once more, mais uma vez, and settled, nos instalamos, nos estabelecemos em New York City. Then, eventually, consequentemente, em Miami. Tudo acaba em Miami. Cuba, Miami, praticamente uma coisa só. Where I was raised, onde eu fui criado, and educated, educado. Agora ele conta histórias interessantes. Although, embora, technically we lived in the United States, the Cuban community, a comunidade cubana, was culturally insular in Miami during the 1970s, na década de 70, como é hoje ainda. Bonded. Ligados together by the trauma of exile. What's more, it seemed that practically everyone was Cuban. Todos eram cubanos. My teachers, my classmates, the mechanic, the bus drivers, everybody Cubans, todos cubanos. Então ele não se sentia assim tão isolado, não era uma minoria? Exatamente, é o que ele diz a seguir. I didn't grow up feeling different or treated as a minority. Porque todos eram cubanos, eles eram praticamente maioria. The few kids who got picked on, ou seja, que foram punidos ou escolhidos por uma bronca numa escola. In my grade school were the ones with freckles, aqueles com sardas, né? Pequenas. Os americanos, alguns deles têm sardas, mas cubanos geralmente não têm sardas. Então ele estava se referindo aos americanos. And funny last names like Dawson and O'Neill, que são nomes americanos. Vamos à apresentação do teste.
Apresentação do teste. Ao relatar suas vivências, o autor destaca ou a qualidade da educação formal em Miami. B. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. C. Oportunidade de qualificação profissional em Miami. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Qual desses, super? Qual desses você acha o mais interessante? Você vai agora pausar o vídeo, vai analisar cada alternativa e vai voltar para me contar qual alternativa você escolheu. Mas agora, pause. Vamos lá. D. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Praticamente foi o que nós lemos. Nós contamos aí que ele se integrou facilmente porque quase todos eram cubanos, mas tinham americanos também, aqueles com sardas, pequenas sardas e tudo mais. Gostou? Beleza. Se você gostou, então se inscreve no nosso canal, dê aquele like legal para que o nosso vídeo vá para outras pessoas que precisam de vídeos como esse, tá? Um grande abraço a vocês e aqui ao lado sempre eu deixo 4 dicas. Os testes do Enem são bastante curtos, bastante simples, porque são muitas questões. O Enem é uma prova de MOOC, tá? Você realmente trabalha bastante nessa prova. Então, um grande abraço a você e até a próxima. Bye!